Falarei de dois assuntos aqui. Um é mostrar que para um Sol imenso, convergindo do diâmetro, o que ocorre? Havendo uma convergência, as linhas, ou seja, os raios, teriam que passar por dentro do Sol. O que acontece aqui, acontece ali também. Ou seja, calculando pelo diâmetro. E um corpo esférico tem diâmetro, né? Então, impossível a convergência, que matematicamente, aqui, calculando pelo raio 2 vezes é o diâmetro, seria uma cotangente. E uma cotangente resultaria em raios paralelos, aqui e aqui, raios paralelos. Mas, quer dizer, ou seja, raios paralelos não convergem e divergem, não forma ângulo, não pode, é impossível matematicamente, impossível. Assim, o modelo fica falando que os raios são considerados. É considerar uma coisa absurda. É considerar uma coisa antagônica. Então, isso não existe. Assim, eu vou mostrar um simples experimentozinho, né? Bobo aqui, caseiro. Mostrando o diâmetro, não está muito certinho, mas não tem problema. E aqui uma tampinha de refrigerante, uma em cima e uma embaixo. Então, o que ocorre? A Terra, e aqui o prato seria o Sol, e a Terra orbitaria o Sol pelo círculo máximo. Para quem não sabe, círculo máximo seria pelo Equador, pelo meio, né? Por 180 graus, ou 50% e 50%, é tudo a mesma coisa. Então, a Terra rotacionaria aqui, mas sempre ficaria, né? Já que o raio é o mesmo, em qualquer local, a Terra teria Sol a 90 graus. A Terra teria Sol a 90 graus em qualquer posição aqui, já que Terra e Sol são esféricos. Então, matematicamente, é isto que acontece. Assim, não poderia haver crepúsculo, que crepúsculo ocorre por causa da curvatura da Terra. E para um Sol menor, obviamente. Para um Sol maior, eu teria que ter às 5h30 da manhã e às 5h30 da tarde. Eu estou arredondando os horários para entender que o dia e a noite teria que ocorrer abruptamente. Ou seria dia ou seria noite. Não teria o crepúsculo. Teria que acontecer em um piscar de olhos rápido, né? Rápido. Se piscar e dormir, não pode. Então, teria que ocorrer num piscar de olhos rápidos. Assim, o que ocorre? Ou seria dia, instantaneamente, ou noite, já que também o próprio diâmetro da Terra é também o seu... como é que fala? Às vezes as palavras fogem. É o seu anteparo, né? A curvatura da Terra, o diâmetro é o anteparo, porque para um corpo esférico tem que acontecer isto. Tem que acontecer isto. Basta fazer o desenho que você vai ver isto acontecendo. Né? O diâmetro é o anteparo. Assim, não poderia, né? Novamente, acontecer o crepúsculo, que segundo a literatura, o crepúsculo acontece por causa da atmosfera da Terra,
Olha que absurdo. Olha que absurdo. E não por causa da curvatura. Aqui, se o Sol está incidindo aqui, olha que a curvatura impede. Então, obviamente, aqui vai ficar escuro. Porque os raios são em linha reta. Os raios acontecem de linha reta. Então, a própria curvatura é o anteparo. Ou seja, se o Sol está incidindo aqui, é porque o diâmetro, os 180 graus, acontece aqui. Faça meu favor, né? Ou o povo não sabe o que é uma coisa esférica. Se não sabe, tá na hora de aprender. Não é autoritarismo, não, mas é uma simples lógica. Né? E eu posso ser um pouquinho autoritária, sim, porque me ridicularizam tanto. Então eu posso chamar a atenção para determinados detalhes. Já que como é o ditado? Pau que dói em Chico, dói em Francisco. Me ridicularizam, eu posso também dar uma cutucadinha, né? Ora bolas. Só estou exercendo a lei do Chico e do Francisco. Então, se dói lá, dói cá também. E vice-versa. Tá ok? Então, vamos ver aqui o solzinho aqui. O diâmetro. E quando converge, olha que legal. Passa por dentro, né? Então, não pode haver convergência. Assim, não poderia haver eclipse lunar calculado pelo raio, pelo diâmetro. E o modelo calcula pelo raio, depois multiplica por 2, que vai ser o diâmetro. Totalmente errado, né? Mas a ciência pode errar, né? E pode perpetuar o erro. Até quando? Até quando é possível admitir um modelo errado, logicamente errado, em que também acontece o seguinte: o zeramento das sombras na Terra, o estelário demonstra que o zeramento das sombras acontece aqui na Terra, num raio, espaço, né? Porque é raio, porque tudo é esférico, então é tudo calculado pelo raio. Então, num espaço muito pequeno, o estelário demonstra isso. Basta verificar a elevação solar para um determinado local em que o Sol estaria a 90 graus, mas o estelário nunca mostra a 90 graus, e sim 89 e alguma coisa, por causa da margem de erro. Então, é numa latitude muito próxima. Eu calculo para 0,01 grau na Terra, ou seja, 1,11 quilômetros, que as sombras são zeradas. Basta fazer com precisão que vai ocorrer isto. E 1,11 quilômetros não corresponde a 0,53 graus que a ciência calcula de convergência para o Sol. Não é? Ou ninguém percebeu isso? Pela madrugada, né? Ok? Podem me contestar. Estou aí para isto, para ser contestada.